Olá, nessa semana eu converso com o professor Sandro Mansur Gibran, que também é advogado. Isso. Bem-vindo. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado também a quem nos assiste. Recebi com muita satisfação o convite do Caio para falarmos a respeito de direito do consumidor, que é uma disciplina que já há muito tempo eu leciono enquanto professor, e também por ser algo do meu dia a dia aí de advogado, não só nessa área, mas também. E sei que é um assunto sempre bastante instigante para muitas pessoas. E eu lembro que até aqui na conversa que já tivemos, um dos questionamentos que o Caio me fez foi desde quando existe o direito do consumidor? E é até difícil de situá-lo no direito ou no tempo, porque relações de consumo são muito antigas, né? São muito antigas. E quando eu falo em relações de consumo, pensem compra e venda, qualquer espécie de compra e venda de produtos que porventura se adquira ou porque precise, desde gêneros alimentícios, vestimentas, serviços que se contratem, como ir ao cinema, por exemplo, um corte de cabelo, um serviço médico, tudo isso é da área do direito do consumidor. O problema ou a grande questão é que antes de existir um chamado direito do consumidor, todas essas relações eram tratadas ou cuidadas pelo direito civil. Temos também no direito, como todo mundo sabe, o ramo do direito civil. E qual é o problema do direito civil, principalmente com o passar do tempo? As relações, claro, que de compra e venda, que hoje são muito expressivas, as contratações de serviço que hoje acontecem maciçamente, antes do século XX, vamos pensar aqui, tentar fazer uma certa contextualização, não eram tão frequentes. As pessoas normalmente produziam aquilo que consumiam no seio familiar, né? Então pensem, as pessoas tinham a agricultura de subsistência, plantavam arroz, plantavam feijão, plantavam trigo, enfim, aquilo que precisavam para alimentação, tinham alguma criação. A vestimenta também era produzida no seio familiar, né? As mães de família costuravam as roupas dos filhos, e de vez em quando as pessoas mais abastadas contratavam lá a modista, um alfaiate que faria a vestimenta para ocasiões especiais. Mas, enfim, não eram tão frequentes. Claro que, na medida em que falamos de um mercado massificado e com a produção em larga escala, com as lojas de departamentos, com o modelo de supermercados, enfim, todo esse aquecimento forte de consumo é uma experiência inicialmente, eu diria, norte-americana, e ali do início do século XX, claro, anos 30, 40, mesmo aqui no Brasil, já tínhamos mudado o que a gente chama de agente econômico. Não era mais a agricultura, como por muito tempo foi no Brasil, mas a indústria, a atividade comercial e, consequentemente, em quantidade, as relações de consumo. E o direito que regulava, como eu já comentei aqui com vocês, era o mesmo direito civil, só que era um direito civil fundamentado num código de 1916, que era um código que não era preparado para relações maciças, né? Vocês imaginem a quantidade de compras e vendas de contratos que nós fazemos todos os dias. Eu acordo, eu acendo as luzes, eu tenho aqui, no caso de Curitiba, uma relação com a Copel, né? Eu abro as torneiras, eu tenho uma relação com a Sanepar, que fornece a água. Aquecimento da água, que me fornece gás, pode ser algumas aí que existem ainda da Petrobras. Se eu saio de casa, se eu vou com o meu carro, eu tive que abastecer, eu comprei um carro, ou se eu vou de ônibus, então assim, são quantidades grandes de relações. E esse direito civil não tinha como atender a tantas situações, porque vamos imaginar, ele vem de 1916, uma época em que o Brasil não tinha grandes lojas de departamentos, grandes fábricas, era uma situação muito diferente. E o direito civil parte do pressuposto que as partes que estão se relacionando, então imagine lá, o fabricante, o comerciante e o consumidor estão no mesmo nível de conhecimento. O direito civil fala em homem médio e a gente sabe que não é assim.
né? A média do consumidor brasileiro são pessoas muitas vezes muito simples, que não têm muita formação, muitas vezes são analfabetos ou até funcionalmente analfabetos. E esse direito civil, na verdade, por partir do pressuposto que estávamos relacionando pessoas de mesmo nível, gerava desequilíbrio. Era muito protetivo a quem? Ao comerciante, ao fabricante, em detrimento do consumidor que muitas vezes não tinha nem como se defender dos argumentos, das justificativas, dos contratos que eram estabelecidos. Então, em 1990, sobrevém por um impulso constitucional, com a Constituição de 88, no artigo 48 dos atos e disposições, lá fala-se que em 120 dias teríamos um Código de Defesa do Consumidor. Então, a Constituição de 88 sobrevém a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que renova absurdamente esta noção legal que nós tínhamos do Código Civil de 16. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, se vocês tiverem a curiosidade, depois leiam lá o artigo 4º dessa Lei 8.078, que é o Código de Defesa, vocês vão reparar que ele não fala que o consumidor é um homem médio ou que estaria ali equiparado com o fornecedor, que a gente chama, que é o comerciante, que é o fabricante, né? O prestador de serviços. Não. O direito do consumidor fala que o consumidor é vulnerável. E esse é um conceito fantástico. Por quê? Quando ele fala que o consumidor é o vulnerável, entendam vocês que todos nós somos vulneráveis. E esse conceito de vulnerabilidade, ele está independentemente do grau de formação que a pessoa tem, da capacidade econômico-financeira da pessoa. O direito do consumidor diz que todos somos vulneráveis. Claro que existem os hipervulneráveis, e entendam aqui as crianças, os idosos, as pessoas analfabetas, os enfermos, né, são os hipervulneráveis, mas tem os que são talvez menos vulneráveis, ainda assim vulneráveis. Então, um Bill Gates da vida é uma pessoa vulnerável, apesar de ser alguém reconhecidamente muito rico e também, claro, com um bom nível de formação, ele é vulnerável. Por que todos nós somos vulneráveis? Porque enquanto vivemos em sociedade, nós estamos sujeitos a certos códigos de comportamento. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa não se veste de determinada forma, se ela não frequenta determinados lugares, se ela não exterioriza uma forma de vida, ela é excluída do meio. Nesse ponto as pessoas são muito cruéis, né? Aquele que é um pouco diferente, aquele que talvez não siga um padrão comportamental, um padrão de vestimenta, ele não pode fazer parte daquele meio. E eu posso dar um exemplo muito fácil. Vocês conseguem imaginar um advogado que não ande de terno e gravata? Como que ele seria visto por um pretenso cliente, né? Se de repente eu apareço, por exemplo, primeiro contato com um possível cliente, eu apareço de bermuda e camiseta. Dificilmente ele vai me dar muita atenção, ainda que talvez eu tenha estudado muito a matéria, ainda que talvez eu conheça do assunto, porque existem esses códigos. E a partir do momento que nós somos sempre subordinados a esses códigos, porque vivemos em sociedade, nós somos vulneráveis, porque somos sujeitos aos modismos, como eu já sugeri aqui, e os fornecedores nos impõem aquilo que nós devemos usar, aquilo que nós devemos vestir, aquilo que nós devemos comprar, e isso faz de nós sempre vulneráveis. Então, essa foi a grande inovação, eu diria, do direito do consumidor, o reconhecimento de que toda pessoa em sociedade é vulnerável diante de um fornecedor. Então, aproveitando o conceito que você apresentou, o que, na sua opinião, como advogado, professor, as pessoas estão mais vulneráveis? Quais seriam os direitos e deveres do consumidor? Muito boa essa pergunta, Caio. Os direitos, e principalmente os direitos, claro que existem deveres também, mas eles estão todos lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, desta Lei 8.078 de 90. Por exemplo, quando nós falamos então num reconhecimento de vulnerabilidade, temos aqui que pensar também num outro princípio que é o da boa-fé.
O que diz essa boa-fé? A boa-fé diz, em outras palavras, que o consumidor sempre está com a razão. É muito curioso, né? Meu pai, que é comerciante, sempre dizia isso, o cliente sempre tem razão, e é verdade, é um princípio que está hoje lá no direito do consumidor. E quando a gente fala que o consumidor sempre tem razão, se, por exemplo, qualquer questão de consumo for ao juiz, o juiz partirá do pressuposto que quem sempre tem razão é o consumidor. E quem que vai ter que provar que o consumidor não está certo? É o fornecedor. Para ser mais claro, nós chamamos isso tecnicamente de inversão do ônus da prova. Em direito, todo mundo sabe, mesmo quem não é do direito, que quem fala tem que provar. Sempre tem esse ditado que é quase popular, né? Quem fala, prova. Então, se você for, por exemplo, ao juiz para pleitear algum direito seu, vamos imaginar que você está pleiteando uma questão indenizatória porque você foi lesado por alguém. Você vai ter que provar, primeiro, qual foi a lesão e, segundo, quem te lesionou, né? Você tem que provar. Essa é uma regra geral, uma máxima do direito. No direito do consumidor não é assim. O consumidor alega o fato, vai contar, isso pode ser num juizado especial, num PROCON, onde for, ele vai contar o fato. Se a narrativa tem aquilo que a gente chama de verossimilhança ou um jeitão de verdade, pela concatenação dos fatos, pela circunstância, também porque vamos imaginar aqui um consumidor muito vulnerável, né? Nessa linha de pessoas analfabetas, talvez. Normalmente essas pessoas são muito honestas, é curioso, né? Mas quanto mais simples a pessoa, mais honesta. Talvez por receio, talvez por convicção, não sei, mas é a grande verdade. Pessoas simples, de regra, são pessoas muito honestas. Então ela vai dizer do jeito dela, tentar explicar com as palavras dela o que aconteceu. Pela concatenação dos fatos, o juiz vai determinar a intimação ou a citação do fornecedor. Vamos imaginar que tenha sido um lojista, um médico, um dentista, alguém que não prestou adequadamente o serviço. E quem que vai ter que provar que aquilo que o consumidor está falando não é verdade? O dentista, o médico, o lojista. Por quê? O direito do consumidor também parte do pressuposto que essas pessoas que fornecem, em geral, os seus serviços, os seus produtos, ela tem um arcabouço técnico melhor para justificar-se perante o consumidor. Exemplo, comprei um televisor, o televisor está com problema. O que o Sandro aqui, que é advogado, que é professor de direito, entende tecnicamente de um televisor? Nada. Posso assegurar a vocês que se eu abrir um televisor, aquilo não me diz absolutamente nada. Então vamos imaginar que o televisor eu comprei o televisor ao ligar a tomada, o televisor explode, né? Eu vou fazer uma narrativa lá ao juiz, no juizado especial, olha, liguei o televisor explodiu. O juiz vai possivelmente citar o fabricante do televisor ou o vendedor do televisor, pouco importa aqui quem eu queira colocar como réu nesse caso da ação. E quem vai ter que provar o porquê que o televisor explodiu, ou talvez querer atribuir que a responsabilidade é do próprio consumidor, vai ter que ser o fabricante ou o lojista. Por aí se vê, então, que é uma vantagem muito grande esse reconhecimento da vulnerabilidade e essa inversão do ônus da prova. No direito civil lá de 16, que eu comentei com vocês que antes de 1990 era o que amparava o direito, não existia essa inversão do ônus da prova. Um exemplo, teve um caso famoso nos anos 70, vejam, nem faz tanto tempo assim, de uma empregada doméstica que voou pelos ares com um fogão, que teve um vazamento de gás, um fogão novo com vazamento de gás e, claro, pleitearam uma indenização em favor dessa empregada doméstica. Ela sobreviveu, mas claro que se machucou bastante. Duas situações que chamavam muito a atenção. Primeiro, isso foi nos anos 70, né? Alegavam que a empregada doméstica não tinha legitimidade ou ela não poderia formular o pedido de ação indenizatória. Por quê? Porque ela não era a dona do fogão. Vejam só que absurdo, né? Pouco importa aqui se a coitada voou pelos ares com vazamento de gás. Mas como não foi ela quem comprou o fogão, porque foi o patrão dela naquele tempo, ela não poderia então formular um pedido de ação indenizatória. Aqui já era o primeiro absurdo. E o segundo absurdo, quem teria que demonstrar tecnicamente o porquê que houve o vazamento de gás ou se houve o vazamento de gás? A empregada doméstica.
Não é um absurdo? Claro que num caso como esse, quem vai ter que provar tem muito mais condições técnicas, porque tem engenheiros, tem pesquisadores, tem cientistas que estão lá no fornecedor, no fabricante desse determinado fogão. Quem vai ter que provar se houve ou não o vazamento, ou se esse vazamento foi a causa da explosão, é o fabricante do fogão. Muito mais lógico nesse caso. Mas eu quero aproveitar para perguntar justamente o que a população deve fazer, né? Qualquer pessoa, qualquer um de nós, quando se sente lesado. Que aí entra bem nisso que você está falando. Perfeito. Bom, são vários caminhos. Felizmente, desde 1990, como faz parte da Política Nacional de Relações de Consumo, prevista no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, houve uma preocupação de, cada vez mais, ensinar as pessoas sobre os seus direitos enquanto consumidores. Tanto é verdade que se você pegar, por exemplo, Caio, o Código de Defesa do Consumidor e ler, folhear o Código de Defesa do Consumidor, vai reparar que ele não tem muita terminologia técnica, ele não tem uma linguagem tão enfadonha quanto outros códigos que só são para pessoas do direito lerem, né? Aquela linguagem rebuscada. Não, ele tem uma linguagem muito didática. Qualquer pessoa que leia, é muito curioso, pode assim ter formação de ensino médio, vai ler o Código de Defesa do Consumidor, certamente vai entender muito do que se está dizendo ali, porque ele é muito didático, ele traz muitas definições, muitos conceitos. Nesses artigos que eu comentei há pouco com vocês, né, o artigo 4º, o artigo 6º, certamente ao lê-lo já oportunizará muita informação. Mas, independentemente disso, hoje os fornecedores todos têm, até por uma obrigação legal, os serviços de atendimento ao consumidor, o SAC. Certamente muitos vão dizer que é insanidade isso que o Sandro está dizendo, porque a maioria dos saques são ruins. É verdade, tem muitos saques ruins, mas também tem muitos saques, serviços de atendimento ao consumidor, que são muito bons. Né? Isso é previsto em lei. É previsto em lei, é uma obrigação. Todos hoje têm, os fornecedores têm. Então, normalmente quando você telefona ao SAC, eles vão tentar achar uma solução. Primeiro porque isso é uma forma de publicidade. Agradar o consumidor é uma forma de publicidade, de cativar a clientela. E segundo, se o consumidor hoje está insatisfeito, ele com muita facilidade vai a juizado especial. O juizado especial é gratuito. Se a pretensão econômica, se os valores em discussão que pretendam, por exemplo, o consumidor não extrapolam a 20 salários mínimos, do valor vigente de salário mínimo, o consumidor não precisa nem ter advogado. Ele pode ir lá em causa própria, vai reclamar o que pretende, e lembrem-se que eu comentei que agora tem a inversão do ônus da prova, então o consumidor fala, quem vai ter que provar o contrário é o fornecedor. Se a causa extrapola os 20 salários mínimos e até 40 salários mínimos, daí neste caso o consumidor terá que estar assistido por um advogado, precisará ter um advogado defendendo a causa. Agora vamos e convenhamos, a maioria das pretensões de dia a dia dos consumidores dificilmente extrapolam a esse limite de 20 salários mínimos, né? Mas além disso, existem diversos hoje órgãos de defesa do consumidor. Tem um que eu gosto muito, que é o IDEC, é o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC. Se vocês entrarem lá no Google, vão achar com certeza, eles têm ali uma série de informações. Existem outros sites que são também muito interessantes, que os fornecedores odeiam. Por exemplo, o tal do Reclame Aqui, você já ouviu falar? Sim, já acompanhei muita coisa por lá. Então, só não reclamei ainda. Porque se você faz a reclamação no Reclame Aqui, todo mundo tem acesso, e tudo que o fornecedor de produto e serviço não quer é ter o seu nome na mídia mal falado, mal divulgado. Então, eles provavelmente vão fazer ou vão buscar soluções muito rápidas para esses problemas. Bom, o PROCON, eu nem mencionei aqui, mas o PROCON hoje, inclusive, tem a possibilidade de você fazer as suas reclamações via internet. Vejam que fantástico. Antigamente você tinha que ir até o PROCON, levar a cópia de nota fiscal, talvez esse deslocamento atrapalhasse um pouco o acesso do consumidor insatisfeito, mas hoje não, você pode fazer isso tudo da sua casa, pela internet. Claro, tem um cadastro prévio para demonstrar também a seriedade da reclamação, porque poderia às vezes ser um concorrente, né, querendo prejudicar o seu colega. Não, então ali vai ter um crivo em sistema. Hoje você fala muito dos protocolos, Exato, também, isso, mas tudo eletrônico, né? Eletrônico para se evitar esse tipo de situação. E uma curiosidade também que eu quero aproveitar a oportunidade para sanar essa curiosidade,
é a questão quando envolve outros países. Existe um direito do consumidor que seja internacional? Porque uma pessoa hoje, com a facilidade da internet, pode comprar em um site americano, enfim, em um outro país. E aí, como é que faz? Aí está com um problema, é por aqui, é por lá, como é que faz? Bom, isso é muito interessante também, porque assim, se a pessoa compra e vamos imaginar que o site que está intermediando, então pode ser na prática do e-commerce, né, do comércio eletrônico, como o Caio sugeriu, se o site que está intermediando tem sede ou tem uma referência de endereço no Brasil, ou termine .com.br, pronto, sujeito à legislação brasileira. Então, claro, o cuidado que daí o consumidor tem que ter é saber se existe fisicamente uma referência de endereço. Hoje, quase sempre, os fornecedores têm um endereço sede e eles vão indicar se é em território brasileiro. Isso que é o importante. Mas por que é a relevância disso? Porque se você for fazer um pedido de ação enquanto consumidor no juizado especial, ainda se tem que fazer a citação fisicamente, né? O que isso significa? Haverá uma citação por correio, então tem que ter de fato um endereço físico, né, nos sites de produtos que são .com.br, e até por lei eles têm que ter um representante local no Brasil. A lei determina que qualquer um que exerça atividade empresarial no Brasil tem que ter um endereço local, até para essas situações com a justiça, de poder ser citado sem qualquer restrição. Vamos imaginar que vocês comprem num site que não seja BR, né? Os .com apenas, e vamos imaginar que tenha sido numa compra nos Estados Unidos, numa viagem que se fez. Aqui também é muito interessante. A América Latina toda já tem os seus respectivos direitos do consumidor, ele já é um segmento do direito amplamente conhecido. Agora é muito interessante, os Estados Unidos, por exemplo, não tem um código de direito do consumidor como nós temos aqui, e nem um sistema tão protetivo quanto o direito do consumidor o é enquanto código. Eu acabei de falar para vocês, né, da vulnerabilidade e vários outros princípios que o direito do consumidor brasileiro reconhece. O norte-americano não. Mas, por outro lado, os Estados Unidos têm a sua base toda de desenvolvimento econômico no consumo. É muito interessante, em períodos de crise, o presidente dos Estados Unidos, antes mesmo do Barack Obama, o próprio Barack Obama, sempre recomenda: população, comprem, porque, enfim, é o que movimenta a economia norte-americana e a economia de qualquer país capitalista. Mas como existe esta regra ou este mote para o desenvolvimento norte-americano, é impressionante como os fornecedores norte-americanos respeitam seus consumidores. Então, mesmo quando um brasileiro vai a turismo, hoje, claro, com o dólar a este preço já não é tão frequente, mas até há 2 anos atrás falava-se muito do grande boom de brasileiros lá nos Estados Unidos. O norte-americano tem muito essa cultura. Se um consumidor reclama, eles nem questionam. Eles simplesmente trocam, substituem o produto, eles vão tentar resolver. Em suma, diante dessa tua pergunta, né, como que se posicionam esses países de tradição de consumo, como Estados Unidos, por exemplo, e muitos europeus, em relação aos produtos que são veiculados, inclusive via internet? São países muito sérios. Então, ainda que não exista uma legislação como a nossa, de regra, eles vão sim se preocupar de prestigiar o consumidor, nem que seja por uma questão de fidelização ou por boa-fé, né? A boa-fé hoje é um princípio informador em qualquer relação, em qualquer país. Então o consumidor vai fazer o contato para explicar e eles vão dar um jeito de... Possivelmente, né? Caso não dê certo, se for um outro país, daí apela para o direito internacional. Pois para onde? Daí seria uma dificuldade. Talvez o cuidado então que o consumidor tenha que ter quando pretende adquirir algo num site internacional é verificar se esse tem algum representante no Brasil. É o que basta. Se tiver algum representante no Brasil, algum endereço de Brasil mencionado nos sites aí por aí afora. Aí o pessoal vai lotar as embaixadas. Pode ser, né? Pode ser. Vai se formular um pedido de ação daí dirigido a esse endereço, né? O direito do consumidor só não protege, na verdade, quando o fabricante é desconhecido
E daí, claro, eu estou falando de que produto fake, né? Os falsificados. Daí você não sabe quem que é o fornecedor, né? Então as pessoas às vezes vão lá em Foz do Iguaçu, vão para alguma e compram lá um determinado produto que não se conhece a procedência. Ah, daí esqueça, não tem direito do consumidor que proteja, não tem código de defesa do consumidor que proteja. O produto tem que ter procedência, né? E quando tem procedência, muito provavelmente haverá um endereço de algum representante, pelo menos no Brasil. Se vocês estão num site que não tem esse representante e o produto que se adquire é algo caro, vamos imaginar que não seja um bem passageiro, mas algo duradouro, como às vezes um eletroeletrônico, então eu não recomendaria, sinceramente, que prestigiassem estes sites, mas outros que tenham representantes no Brasil. Bom, você já deu várias dicas aí. Tem mais alguma orientação que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo? Claro. Eu acho que uma orientação interessante até para a defesa do próprio consumidor é sempre pedir nota fiscal, comprovante de compra. Primeiro porque você vai ter de alguma forma documentada a relação de compra e venda estabelecida com o fornecedor. Segundo, porque também é uma medida de assegurar a contribuição, né? Os empresários, aí, ou como nós chamamos em direito do consumidor, os fornecedores, a partir do momento em que disponibilizam seus produtos e serviços, têm também uma obrigação para com o fisco. E não é que aqui eu seja um fiscalista, não, mas é interessante a máquina administrativa ao Estado, a arrecadação. Então, tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, você vai estar prestigiando, nesse caso, os fornecedores mais sérios, porque se eles te fornecem nota fiscal, é porque eles têm garantia, ou pelo menos, muito provavelmente, os produtos têm boa procedência, os serviços também. E é uma forma também de o consumidor se resguardar, eu diria, é até um dever do consumidor, então, e servirá para ele se resguardar caso pretenda formular alguma reclamação junto ao PROCON, junto ao próprio juizado especial. Eu tinha comentado já do serviço de atendimento ao consumidor, muitas vezes eles pedem para que você referencie a data da compra, o número da nota fiscal. Pensem também, vamos imaginar aqui nos casos de empresas de telefonia, de TV fechada, as próprias agências reguladoras, tipo a Anatel, né? Tudo isso é muito interessante e são hoje órgãos muito eficientes na defesa dos interesses dos consumidores. Então, muito obrigado pela entrevista. Alegria minha, fico aqui à disposição para outros assuntos do direito do consumidor e outros mais que sejam aí da minha área de professor e de advogado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!